Olá pessoal, voltando então aqui com o rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, parte 3, quando então nós entramos especificamente no rito e trazemos mais uma pegadinha relativa, na verdade, ao artigo 514 do Código de Processo Penal. Tá, nós verificamos no vídeo 1 todos os crimes e nós verificamos também, né, nessa linha de raciocínio, né, no vídeo 2, todos os crimes, vamos colocar aqui, do STJ, todos os artigos do Código de Processo Penal, que mostram, obviamente, né, o cabimento do rito processual. No finalzinho do vídeo 2, eu inclusive falo para vocês sobre a questão ligada à apresentação daquela defesa, e eu digo para vocês o seguinte, né, olha a pena máxima do delito. Se a pena máxima do delito é de até 2 anos, é rito sumaríssimo da Lei 9.099. Se a pena máxima ultrapassou os 2 anos, tem rito especial? Em regra, sim, o rito de responsabilidade dos funcionários públicos. Então, nós temos que tomar essa cautela, esse cuidado no enquadramento, né, do rito processual. Quando eu entro no rito especial, né, de responsabilidade do funcionário público, eu vou ter, na verdade, o quê? Eu vou ter um rito ordinário com a apresentação de uma defesa. Defesa essa que vai ser descartada em 2 hipóteses. No vídeo 2, parte 2, eu passei a primeira, quando o crime for inafiançável. E agora eu passo para vocês a segunda parte, a segunda pegadinha, que cai bastante em prova de concurso. Vamos voltar a fita aqui? Vamos pensar no seguinte: quais são as peças que abrem o inquérito policial? Portaria e auto de prisão em flagrante. Toda vez que o inquérito policial é aberto com a portaria, o delegado ou não tem conhecimento do seu autor, né, ou na verdade tem conhecimento do seu autor, porém ele não foi preso em flagrante. O delegado tem 30 dias para a conclusão do inquérito, emanando o seu relatório, emanando a sua opinião no relatório que finaliza o caderno indiciário. Lembramos também que o inquérito policial pode ser aberto por auto de prisão em flagrante, a maneira coercitiva que o delegado tem de tomar conhecimento de um crime. O flagrante tem que ser feito em 24 horas, encaminhado para o juiz, que compõe-se do depoimento do condutor, das testemunhas, do conduzido e a entrega da nota de culpa. Se o delegado precisar de mais prazo, terá ele até 10 dias para a conclusão do inquérito com a figura do relatório. Percebam que o inquérito policial é um procedimento administrativo, informativo, dispensável, oficial, oficioso, escrito, sigiloso, inquisitório e assim por diante. Ou seja, toda essa estrutura do inquérito policial vai ser fechada com um relatório, pode ser sofrer o indiciamento inclusive em qualquer momento, e uma vez finalizado o inquérito, ele é distribuído no fórum. O momento em que dá início ao processo, porque o processo chega no fórum, passa para o juiz de acordo com a sua competência, razão do local, em razão da matéria, em razão da pessoa, utilizando daquelas competências complementares como conexão e continência, distribuição, prevenção. E uma vez que chega na mão do juiz, pelo princípio da inércia, ele é obrigado então a encaminhar esse procedimento para o Ministério Público. O Ministério Público agora, de acordo com as modificações do Código de Processo Penal, pode requerer diligências, baixa para a delegacia, em caso de réu solto, poderá determinar o arquivamento, pegadinha de prova, artigo 28, nova redação, o MP determina o arquivamento agora, ou poderá oferecer a denúncia. Uma vez que ele ofereça a denúncia, no caso de um servidor público, essa denúncia chega nas mãos do juiz e o juiz não a recebe. O juiz vai pegar essa defesa, de acordo com o artigo 514, e vai dizer: autue-se, notifique-se o funcionário público para, no prazo de 15 dias, apresentar a defesa preliminar de que trata o artigo 514, lembrando que, para isso, o crime tem que ser afiançável, passível de fiança. Professor, quais cabe fiança? Todos, com exceção do 323 e 324 do Código de Processo Penal, que dizem, os artigos que dizem quais não cabe fiança. 99% é afiançável. Uma vez que eu apresente uma defesa, o juiz vai analisar e vai dizer: está inepta a inicial, falta pressuposto ou condição de agir, ou ausência de justa causa, rejeito liminarmente a denúncia. Ou ele vai dizer: a denúncia está na perfeita ordem, não sendo o caso de rejeição liminar, eu recebo-a e determino a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias.
Como assim, professor? O funcionário público vai ter 2 defesas? 2. Já vou explicar o porquê. Uma vez citado pessoalmente, por hora certa ou por edital. Se for pessoalmente ou por hora certa, abre o prazo de 10 dias para resposta à acusação do artigo 396-A. Lembre-se que nós estamos tratando de crimes com pena máxima superior a 2 anos, porque os crimes de menor potencial ofensivo foram encaminhados para o Juizado Especial Criminal no rito sumaríssimo. Lembre-se também que nós estamos falando de crimes com pena máxima superior a 2 e que são passíveis de fiança, porque se eu praticar, por exemplo, um crime de tortura, ele é inafiançável. Se eu praticar um crime de tráfico de drogas, ele é inafiançável. Se eu praticar um crime de racismo, ele é inafiançável. Uma vez que eu apresente a resposta à acusação 396A, eu sou encaminhado, na verdade, ao juiz, agora com qual proposta? A absolvição sumária. Ou o juiz vai, na verdade, fazer o quê? A absolvição sumária por excludente de ilicitude, manifesto excludente de ilicitude, manifesto excludente de culpabilidade, conduta atípica ou está extinta a punibilidade do agente. Então, agora, ó, na primeira defesa que o funcionário público apresentou, que ele nem precisa rolar testemunhas, ele só tem que apresentar o quê? Documentos, justificações, se ele quiser, certo? Naquela primeira defesa ali, ele simplesmente vai pedir a rejeição da denúncia com base no 395. Na segunda defesa, ele pede a absolvição sumária do 396. Porque muda o foco. E aí o juiz vai dizer, absolvo sumariamente ou designo audiência de instrução e julgamento. E se você lembrar do artigo 518, ele diz que reporte-se ao rito ordinário. Aí eu vou fazer o que na audiência de instrução, que vai ser marcada em até 60 dias? A oitiva do ofendido, da vítima, testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, vírgula, nesta ordem, ressalvado 2 hipóteses, ressalvado a expedição de carta precatória e ressalvadas as hipóteses em que uma testemunha de acusação faltou, o juiz perguntou para a defesa não se opôs. Se a defesa não se opuser à inversão, não há nulidade. E aí então eu tenho a inversão. Caso contrário, é a acusação e depois a defesa. Aí eu vou ouvir peritos, realizar acariações e reconhecimentos, passo ao interrogatório do servidor público, permito diligências, porque o rito ordinário admite diligências do 402, desde que as provas sejam oriundas da audiência de instrução. Passo para as alegações finais, que devem ser orais, 20 minutos mais 10, primeira acusação e depois defesa. Lembrando que se tiver assistente de acusação, é 20 mais 10 mais 10, e aí a defesa é 20 mais 10 mais 10, para comparar, o assistente de acusação. Ou então por memoriais, 5 dias para cada um, para o promotor, para o assistente e para a defesa. E o juiz vem e dá a sentença oral ou por escrito. Oral, se as alegações forem orais, ele tem essa faculdade, ou por escrito no prazo de 10 dias. Uma vez publicada a sentença, abre-se prazo para os recursos, 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, apelação, e depois vem a execução penal, regida pela Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. Ou seja, acabou, é o rito ordinário. Tá, professor, mas peraí então, volta a fita, vou voltar. O senhor falou, na verdade, que se houvesse o crime inafiançável, não teria defesa. E qual é a segunda pegadinha? Se você olhar o teu vadimécum, se você olhar o teu artigo 514, embaixo do artigo 514 está escrito súmula 330 do Superior Tribunal de Justiça, uma letrinha bem miudinha. Presta atenção nessas letrinhas miúdas. Diz a súmula o seguinte: é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial. Eu vou explicar a razão e vou dar um exemplo prático para fechar a nossa aula 3 do rito do funcionário público, tá? Por qual razão essa súmula foi construída pelo STJ? A ideia inicial era de não pegar o servidor público de surpresa. Para pensar comigo. Quem denuncia um funcionário público? É um funcionário público. Quem está sendo acusado? Um funcionário público. Quem vai julgar o funcionário público? Um funcionário público. Como, na verdade, nós estávamos tratando de um de nós, funcionários públicos, servidores públicos, o STJ, o legislador entendeu por bem dizer o seguinte: oportunize ao servidor que se manifeste antes de iniciar a ação penal. Estou acusando você de peculato. Me diga qual a tua versão. Se eu acreditar na tua versão, eu rejeito preliminarmente a denúncia. Se eu não aceitar a tua versão, eu, juiz, eu recebo e você é processado. Então eu dava a oportunidade, eu dou a oportunidade para os crimes afiançáveis
de que você se manifeste antes. Porém, era para não pegar o servidor de surpresa. Só que se você já tem inquérito policial, se tramitou, lembra que o inquérito policial é um procedimento administrativo dispensável? Pode ser então que o promotor me denuncie como servidor público sem ter um inquérito policial, porque ele já recebeu todos os elementos em seu gabinete. Ou pode ser que eu já tenha ido para a delegacia 15 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 3 vezes, 2 vezes. Eu já sei do inquérito, já sei qual é o crime que eu estou me acusando. Então, se eu tenho inquérito policial e está sendo me possibilitado exercer pelo menos o direito de defesa, embora não haja contraditório para a defesa no inquérito, mas exercício de defesa, de interrogatório, de requerimentos e assim por diante, o STJ entendeu por bem, peraí, não há surpresa. Então, eu entendo que é desnecessária a resposta preliminar de Quitato 514 quando a ação penal é precedida, é instruída por um inquérito policial. Aí eu vou trazer um caso prático para você analisar, certo? E ao final eu dou a posição aqui. Mas olha só, eu defendi 2 servidores públicos, um delegado de polícia e um escrivão da Polícia Civil, acusados de tortura. Esses 2 agentes públicos não praticaram tortura, mas eles foram enquadrados no artigo 1º da Lei 9455 de 97, crime equiparado a hediondo. A denúncia chegou, a narração do fato chegou ao gabinete de um promotor, que resolveu instaurar um PIC, Processo de Investigação Criminal. O que ele é? Ele é o irmão gêmeo do inquérito policial. Neste PIC, tanto o delegado quanto o escrivão foram chamados. Tanto eu acompanhei na fase do inquérito presidido pelo promotor. Nós arrolamos testemunha, o promotor ouviu, nós demos depoimento, o promotor ouviu. Porém, o promotor entendeu que deveria denunciá-los pela prática de tortura. Uma vez denunciados, o juiz disse: recebo a denúncia, cite-se os acusados para a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Quando ele foi citado para apresentar a resposta à acusação do 396A, ele me procurou. Doutor, é o seguinte, eu não concordo, eu já tinha acompanhado na fase policial, mas ele disse: eu não concordo, eu tenho o direito à defesa preliminar. Eu falei: não, doutor delegado, o senhor não tem. Não, eu tenho direito. Por que ele não tem direito? Pensa aí, eu já te dou a resposta. Por que ele e o escrivão da Polícia Civil não têm direito à defesa preliminar? Mas daí eu comecei a conversar com ele, explicar, ele não entendia, a ponto de ele dizer o seguinte: doutor, eu lhe contratei. Eu quero que o senhor alegue na resposta à acusação do artigo 396A uma preliminar de nulidade por cessamento de defesa, porque não me foi ou não nos foi oportunizada a defesa preliminar do 514. Eu falei: meu Deus, delegado, como é que eu vou fazer um negócio desse? Não cabe, mas tudo bem, eu vou atender o seu interesse. E eu então escrevi, e agora eu vou dar a resposta. Eu escrevi na minha defesa, na minha resposta à acusação. Como é que faz uma resposta à acusação? Endereçamento, qualificação, resumo preliminar, mérito e requerimento. Eu enderecei para o juiz competente, eu qualifiquei o policial e o escrivão, já devidamente qualificado, fiz um breve resumo dos fatos, e na preliminar eu falei o seguinte: da nulidade por cessamento de defesa. Excelência, muito embora o crime do artigo 1º da Lei 9455 de 97 seja um crime equiparado a hediondo, o que o torna inafiançável, logo, desobrigaria o judiciário de permitir a defesa do 514, pois lá só cabe aos crimes afiançáveis. Entende a defesa que, em nome do contraditório da defesa, em nome do devido processo legal, deveria ser oportunizado ao delegado e ao escrivão aquela defesa preliminar. Ponto e vírgula. Muito embora, certo, o inquérito policial, aliás, a ação penal seja precedida de um inquérito policial, de um PIC, e que a súmula 330 do STJ diz que é desnecessária a apresentação da resposta do 514 do CPP quando a ação vem instruída do inquérito. Eu entendo que o delegado e o escrivão devem ter direito, eu estava só argumentando porque não cabe. O crime era inafiançável e tinha inquérito. E aí no mérito eu pedi a absolução sumária, porque era o correto, fiz os requerimentos, fechou. Quando essa peça caiu na mão do juiz, o juiz falou: faça os preliminares, como muito bem observou a defesa. O crime é inafiançável e é precedido de inquérito. Então, veda o próprio 514 e é vedado pela súmula 330. Logo, siga-se o rito ordinário. E assim foi. Não absolveu sumariamente, passou direto para a audiência de instrução e julgamento. Quando passou para a audiência de instrução e julgamento, vamos voltar aqui no rito, foi feita a oitiva, na verdade, da vítima de tortura, das testemunhas arroladas pela acusação,
testemunhas arroladas pela defesa, não houve perito acrescendo reconhecimento naquele caso, interrogou-se o delegado e o escrivão, não houveram diligências, em alegações finais o Ministério Público insistiu na condenação, nós insistimos na absolvição, isso por memoriais, e o juiz absolveu os dois, entendendo que não havia prova suficiente para atribuir a tortura tanto para o delegado quanto para o escrivão. Dali caberia recurso, ninguém recorreu, transitou em julgado. Não tem execução penal porque não tem pena. Fechou? Então, rito dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos é esse. É o ordinário com o 514. O que cai nas provas de concurso? Leia-se prova do professor Rigueto, 514 com as suas exceções. Não se aplica o 514 nos crimes inafiançáveis e não se aplica o 514 por vedação da súmula 330 do STJ para ação penal precedida de inquérito policial. Beleza? Bons estudos, até o próximo vídeo com o próximo tema do nosso 6º período de processo penal da Univale Balneário Camboriú. Grande abraço!